Muito boa noite, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela TV Fatec mais uma aula referente à escatologia, que é o módulo que nós estamos agora com vocês estudando. Eu sou o professor João Brás, professor aqui da TV Fatec, professor de teologia para vocês, e estamos estudando, já vimos semana passada e essa semana também, sobre a interpretação bíblica, a interpretação sobre as profecias, no caso, o estudo do futuro que nós estamos estudando em escatologia. Mas, mais uma vez, antes de iniciar a aula dessa noite, eu quero convidar ao nosso Deus que dirija a nossa aula. Eu quero pedir a Deus que seja o nosso professor e que o Espírito Santo de Deus nos instrua, nos ensine e que as palavras que sejam ditas nessa noite sejam vindas do céu. Quero pedir a você, querido aluno, querido ouvinte, que curve a sua fronte agora onde você está, para que nós venhamos falar com Deus. Pai querido, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos nessa noite de iniciar mais uma aula aqui pela TV Fatec. Que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor dirija essa aula, que tudo que seja falado, seja dito, seja para a tua honra e glória e em conformidade com a tua vontade. Senhor Deus, que não apareça aqui o professor, mas apareça o Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro professor, e que Ele nos ensine, que Ele nos instrua. Que o Senhor possa abençoar a cada aluno que está ouvindo essa aula, a cada pessoa que está assistindo pela internet, que o Senhor cuide deles e da família deles. Se eles têm alguma dificuldade, algum problema, eu venho colocar nas tuas mãos para que o Senhor venha resolver. Eu peço a tua bênção e a tua paz em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, qual é o tema dessa noite que iremos estudar? Nós iremos estudar de acordo com a sua apostila, tá? Se você tem em mãos aí a apostila de escatologia, nós estamos no capítulo 2, a história da interpretação. Quero pedir para que a gente vá adiante aqui com o nosso tema. Então, nessa noite iremos estudar a história da interpretação. Aí no título saiu um pouquinho errado, né? Saiu a estria, tá? Mas é a história, tá bem? Da interpretação. Como, através da história, as pessoas interpretaram a Bíblia. Será que em todos os momentos a interpretação da Bíblia foi feita de maneira literal, como nós vimos semana passada, que é a maneira correta? Ou será que em algum momento da história a interpretação alegórica prevaleceu? É o que nós iremos estudar nessa noite, tá? Ao longo da história nós iremos ver como foi feita através dos tempos a interpretação da Bíblia. Mas já quero deixar claro que não há momentos em que vale a interpretação alegórica ou há momentos em que vale a interpretação literal. Nós já deixamos bem claro isso semana passada, que a Bíblia deve ser interpretada de maneira literal. É uma mensagem verdadeira de Deus para a humanidade. Não é uma mensagem que cada pessoa, cada ser humano dá a sua interpretação, cada um enxerga como quer. Mas existiram épocas onde esse tipo de interpretação prevaleceu. E pessoas interpretaram a Bíblia de maneira alegórica. Tá? Quero dizer que até hoje algumas pessoas fazem isso e algumas denominações ainda praticam isso. Mas você vai entender e você vai confirmar o que nós já falamos semana passada, e que a interpretação da Bíblia deve ser feita de maneira literal. Então vamos adiante, vamos ver então o que a apostila nos traz. Nós hoje vamos fazer uma leitura de alguns trechos da apostila para entendermos bem esse assunto, tá bem? Como a disputa básica entre o pré-milenarista e o amilenarista é hermenêutica, ou seja, qual é a disputa básica? É a maneira de interpretação, tá? É a hermenêutica, de como um ou outro interpreta o texto. É necessário rever o desenvolvimento dos dois métodos hermenêuticos sobre os quais repousam essas duas interpretações, ou seja, o literal e o alegórico, para que a autoridade do método literal possa ser firmada. Queridos, eu não posso simplesmente argumentar e dizer para você que o método literal é o correto, se nós não tivermos uma base sólida para argumentar isso. Então nós vamos rever os dois métodos, tá, ao longo da história, e nós vamos perceber que a maneira correta de se interpretar a Bíblia é de uma maneira literal. É lógico que a Bíblia traz algumas alegorias, traz algumas metáforas,
mas você tem que entender que o sentido, a mensagem é literal, tá bem? Vamos adiante? Vamos ver então o que esse estudo dessa noite traz a todos nós. Bom, como foi então o começo da interpretação? Como as primeiras pessoas que tiveram as escrituras na mão, ou a mensagem, contada de pai para filho, interpretaram aquela mensagem então vinda de Deus. Então vejam só, é fato geralmente aceito por todos os estudiosos da história da hermenêutica que a interpretação começou por ocasião do retorno de Israel do exílio babilônico, sobre a liderança de Esdras, conforme registrado em Neemias 8, de 1 a 8. Tal interpretação se fez necessária primeiramente por causa do longo período da história de Israel em que a lei mosaica foi esquecida e negligenciada. A descoberta do esquecido livro da lei por Ilquias durante o reinado de Josias recolocou-a numa posição de destaque por breve período, apenas para ser novamente esquecida nos anos de exílio. Quem escreve isso é Farrar. Então, queridos, nos tempos de Neemias, nos tempos de Esdras, queridos, houve uma grande necessidade de que as pessoas soubessem da mensagem de Deus. Então, o incentivo para as pessoas, para o povo de Israel, para que eles lessem e atentassem sobre as leis que Deus havia deixado a Moisés, para as leis que Deus tinha dado a Moisés, para as leis que eles deveriam cumprir, que estavam, devido aos problemas, ao abandono de Deus, devido a terem deixado Deus de lado, devido ao cativeiro que sofreram, do exílio babilônico, as leis haviam sido esquecidas. Então houve-se uma procura, uma busca para que se entendesse e se interpretasse aquilo que Deus queria falar para o seu povo, a mensagem que Deus queria dar ao seu povo. Fez-se então necessário também porque durante o exílio os judeus substituíram a língua nativa, o hebraico, pelo aramaico. Quando voltaram à sua terra, as escrituras haviam se tornado inteligíveis para eles, ou seja, eles não conseguiam nem ler porque eles nem sabiam mais a língua raiz, a sua língua mãe. Eles não conseguiam ler as escrituras por falta de conhecimento e falta até de aprendizado. Esdras teve que explicar ao povo as escrituras olvidadas e indecifráveis. Dificilmente poderíamos pôr em dúvida o fato de que a interpretação de Esdras do que estava escrito fosse literal. A maneira que Esdras explicou ao povo foi uma maneira literal. Deus deu uma mensagem e o povo deveria entender a mensagem. Não era uma mensagem que cada um deveria entender ao seu modo. Cada um deveria ilustrar ou alegorizar da maneira que queria. Não. Era uma única mensagem, uma mensagem verdadeira, onde cada um deveria assimilar a verdade dita por Deus, que era única. Não cada um dar a sua própria interpretação. Então, nos tempos de Esdras então traduz a vontade de Deus ao seu povo de maneira literal. Vamos adiante? Bom, vamos então analisar a interpretação judaica, a partir daí, no Antigo Testamento. Então vejam só, a mesma interpretação literal foi característica marcante da interpretação do Antigo Testamento. Ao rejeitar um método estritamente literal de interpretação, Jerônimo chama a interpretação literal judaica, dando a entender que facilmente pode se tornar herética, e repetidas vezes afirma que ela é inferior à espiritual. Aparentemente, na opinião de Jerônimo, o método literal e a interpretação judaica eram sinônimos. O rabinismo exerceu tamanho domínio sobre a nação judaica, dada a união das autoridades sacerdotal e a real numa única linhagem. O método empregado pelo rabinismo dos escribas não era alegórico, mas um método literal, que em seu literalismo esvaziava a lei de todos os seus requisitos espirituais. Embora se levasse a conclusões falsas, isso não era culpa do método literal, mas da aplicação errada do método pela exclusão de qualquer outra coisa que não fosse a letra nua do que estava escrito. Briggs, depois de resumir as 13 regras que governavam a interpretação rabínica, diz: algumas das regras são excelentes e, tendo em vista a lógica prática da época, não podem ser questionadas. O defeito da exegese rabínica não estava tanto nas regras quanto na sua aplicação.
embora não seja difícil descobrir falácias tácitas daquelas e embora não ofereçam proteção suficiente contra os deslizes de argumento. Devemos concluir então, a despeito de todas as falácias do rabinismo judaico, que os judeus seguiam um método literal de interpretação. O que acontecia, queridos? Na verdade, Deus deu uma lei a ser cumprida. Só que talvez os judeus, por medo de transgredirem a lei, criaram leis em cima da lei. Criaram superstições em cima da lei. Criaram manias, coisas que iam além da lei. Então eles fizeram da lei que era correta, que era literal, que era boa, eles fizeram algumas leis em cima das leis para que não transgredissem a lei. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Deus deu a lei para o judeu com relação à guarda do sábado. 6 dias trabalharás, fará toda a sua obra. O judeu, para não transgredir o sábado, ele criava leis em cima da lei do sábado. Por exemplo, se ele fosse carregar um lenço no bolso, ele costurava esse lenço no bolso. Por quê? Porque carregar um lenço era sinônimo de trabalho. Então o lenço estando costurado à sua roupa não era um peso, um fardo que ele estava carregando, e sim parte da sua roupa. Então já aí não era sinônimo de trabalho. Molhar a terra no dia de sábado era pecado. Então o judeu não cuspia no chão no dia de sábado, porque ele estava irrigando a terra através do seu cuspe. Então veja, a maneira com que o judeu, o que os rabinos encaravam a lei, faziam da lei um fardo. E quando Jesus veio a esse mundo, queridos, ele veio de uma maneira clara, não invalidar a lei. Ele veio mostrar aos judeus que eles estavam descumprindo a lei ou guardando a lei de maneira errada. Então o que Jesus veio fazer é esclarecer a lei para o seu povo, esclarecer a lei para os judeus. A maneira com que ele guardava a lei. Por exemplo, eu falei agora com relação ao sábado. Veja que Jesus curou no sábado. Veja que Jesus fez milagres no sábado, coisa que para o judeu era inaceitável. Fazer qualquer coisa no sábado. Agora, Jesus veio deixar bem claro a todo o povo que era lícito fazer o bem ao próximo no sábado. E às vezes as pessoas até hoje não entendem isso. Quando você fala sobre o sábado com alguém, as pessoas falam, não, mas o que se faz? Não pode fazer nada? Não. É um dia que você pode adorar a Deus, você pode fazer o bem ao próximo, você pode fazer coisas espirituais nesse dia. E as pessoas às vezes confundem um pouco a coisa e falam, bom, é algo impossível de se praticar nos dias de hoje. Mas voltando ao assunto, queridos, o que os judeus fizeram da lei? Tornaram a lei um fardo, algo quase que impossível. E entendiam que davam mais importância às obras, à salvação pelas obras ou à guarda da lei do que à espera talvez de um Salvador. E talvez por isso até não entenderam o que Jesus veio fazer à terra. Quando muitos sacerdotes, quando muitas pessoas disseram crucifica-o, ou quando muitas pessoas disseram ou não o reconheceram como Messias, é porque talvez estavam mais apegados às leis, de uma maneira errada de se guardar a lei, do que em entender ou aceitar quem era o Messias. Quando Jesus, por exemplo, contou a parábola do bom samaritano, veja a maneira com que o judeu encarava a pessoa, e principalmente um samaritano. Em vez de amar o próximo, amar o samaritano, que era o próximo da história, o judeu achava isso muito difícil, muito complicado. Por quê? Pela sua maneira de encarar a lei. Não que a lei estivesse errada, e não que a maneira de se interpretar a lei estivesse errada. Mas a forma com que ele passou a interpretar a lei se tornou da interpretação ou da maneira de viver a lei um fardo, um problema. Para a época, até o comentarista aqui da nossa apostila diz o seguinte, era adequado. Era a maneira que, pelo visto de como eles tinham, como eles recebiam, o que eles estavam fazendo era uma busca de não transgredir a lei. Mas eles acabaram, em certo modo, exagerando. Por um lado descumpriam e por outro lado exageravam na maneira de cumprir, criando leis em cima da lei. Vamos adiante.
O literalismo, então, na época de Cristo. Será que Jesus interpretava a Bíblia de maneira alegórica por contar parábolas? Ou a Bíblia continuou sendo validada e mesmo na sua época ela era interpretada de maneira literal? Vamos ver aqui o que o texto diz. O literalismo entre os judeus. O método dominante de interpretação entre os judeus na época de Cristo certamente era o literal. Nós já vimos, o que havia talvez era um pouco de exagero, tá bem? Horne apresenta assim a questão. A interpretação alegórica das Escrituras Sagradas não pode ser historicamente provada, como a que prevalecia entre os judeus a partir do cativeiro babilônico. Tampouco sem poder provar que tenha sido comum entre os judeus na época de Cristo e de seus apóstolos. Embora o Sinédrio e os ouvintes de Jesus muitas vezes reconhecessem no Antigo Testamento, jamais deram indício de adotar uma interpretação alegórica. Mesmo Joséfo jamais recorre a ela. Os judeus platônicos do Egito começaram no primeiro século, em imitação aos gregos pagãos, a interpretar o Antigo Testamento alegoricamente. Filo de Alexandria destacou-se entre os judeus que praticavam esse método. Ele o defende como algo novo e até então desconhecido, e por essa razão contestado por outros judeus. Jesus nunca esteve, portanto, numa situação em que fosse obrigado a adaptar-se a um costume dominante de interpretar alegoricamente as Escrituras. Tal método não era utilizado na época entre os judeus. Certamente não entre os judeus da Palestina, onde Jesus viveu e ensinou. Queridos, no tempo de Jesus, a interpretação bíblica era feita de maneira literal. É certo que em alguns grupos de pessoas, em algumas localidades, as pessoas, por influência pagã, começaram a interpretar as Escrituras de maneira alegórica, mas não que fosse a correta. Mas por influência pagã, por uma influência de culturas egípcias ou outras culturas, começaram a interpretar a Bíblia de maneira alegórica, as Escrituras de maneira alegórica. Mas não há nenhum indício em que Jesus e as pessoas que viviam no meio de Jesus, os judeus da localidade onde Jesus estava, interpretassem a Bíblia de maneira alegórica, e sim de maneira literal, que é a maneira que a Bíblia se confirma e a que nós entendemos ser a correta, tá bem? Vamos adiante. Sem dúvida, os antigos profetas hebreus anunciaram o advento de um dia terrível do Senhor, em que a velha ordem de coisas passaria subitamente. Profetas posteriores predisseram um dia de restauração para os exilados, e que toda a natureza seria milagrosamente modificada e um reino davídico ideal seria restabelecido. Os visionários da época seguintes retratam a vinda de um reino divino verdadeiramente celestial, no qual fiéis participariam das bênçãos milenares. Os primeiros cristãos esperavam em breve contemplar a Cristo voltando entre as nuvens, assim como tinha visto subir aos céus literalmente. No que diz a respeito a esse tipo de imagem, o milenarianismo pode ser a forma bem justa de se alegar ser bíblico. Inquestionavelmente, certos escritores bíblicos esperavam um fim catastrófico para o mundo. Retrataram os dias angustiosos que viriam imediatamente antes da catástrofe final, proclamando o retorno visível do Cristo celestial, e aguardaram ansiosamente a revelação da Nova Jerusalém. Eu tenho essa esperança de maneira literal, queridos, que Jesus vai voltar a esse mundo, que Jesus vai restaurar aquilo que um dia Ele planejou para a humanidade, de que nós moraremos na Nova Jerusalém, que nós moraremos na Canaã celestial, que teremos novo céu, nova terra. Eu acredito nisso de maneira literal. Eu acredito que eu tenho um Deus literal, um Deus verdadeiro, um Deus que promete e cumpre, não de maneira alegórica, não de maneira que cada um dá a sua interpretação. Hoje eu vi um vídeo, por exemplo, na internet, dizendo que o rapaz que fazia o vídeo, ele dizia o seguinte: não, Deus, Ele está em nós. Nós podemos ser o nosso próprio Criador, o nosso próprio Deus. Cada um tem a sua energia e essa energia é o Deus. Queridos, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia apresenta.
Ah, mas se eu quiser interpretar dessa maneira, eu posso? Não, está errado. Isso é uma interpretação alegórica. Nós devemos ter uma interpretação verdadeira e literal, porque Deus é verdadeiro, Deus é literal, Deus existe. Caso contrário, toda a nossa esperança, toda a nossa fé seria em vão. Se o amor não fosse verdadeiro, se Deus não fosse verdadeiro, para que ter fé, para que ter esperança? Porque cada um vai ter a sua história, então acaba tudo sendo mentira. Então existe sim uma verdade. E desde os tempos de Jesus, a verdade é pregada e dita, de que um dia terrível do Senhor iria acontecer, de que uma nova Jerusalém seria restabelecida. Os anjos disseram ali aos apóstolos, da mesma maneira que vocês estão vendo Jesus subir, ele voltará, ele virá para buscar os seus. E isso é verdadeiro, isso é literal, Deus não mente. E se Deus disse, queridos, eu acredito. Tá bem? Vamos adiante. Qualquer tentativa de fugir a essas características literalistas do ideário bíblico é inútil. Desde os dias de Orígenes, certos intérpretes das Escrituras buscam refutar expectativas milenaristas, afirmando que mesmo as declarações mais dramáticas sobre a volta de Jesus deveriam ser entendidas figuradamente. Também se diz que Daniel e Apocalipse são livros altamente místicos e alegóricos, que não pretendiam referir-se a acontecimentos reais, quer passados, quer presentes. Queridos, nós temos provas reais do que isso é uma inverdade. Por exemplo, se você olhar o livro de Daniel, o sonho do rei Nabucodonosor, praticamente quase toda a profecia já se cumpriu de maneira literal. Então não é uma maneira alegórica do que é dito ali. Tá? As coisas ali preditas já se cumpriu, não só essa profecia, mas a profecia relacionada a tempo, tempos e metade de um tempo, as 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas. Tá? Em Apocalipse também nós vemos profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir de maneira literal, não de maneira alegórica que cada um dá a sua interpretação. Então dizer que esses livros são altamente místicos e alegóricos é uma inverdade. Então dizer que eles não pretendiam, não pretendiam referir-se a acontecimentos reais, quer passados, quer presentes, quer futuros, mas possuíam um significado puramente espiritual, como o Paraíso Perdido, de Milton, ou o Peregrino, de John Bunyan, né? Tais recursos são meras evasivas, cujo propósito é tentar harmonizar as Escrituras às condições atuais, ao mesmo tempo que se despreza a vívida expectativa dos antigos. Quando eu tento transferir a Escritura para uma maneira alegórica, na verdade eu não estou querendo adequar a minha vida à palavra de Deus. Eu estou querendo adequar a palavra de Deus à minha vida. Eu quero que Deus mude para mim, não que eu mude para Deus. Então veja, quando eu faço isso, queridos, na verdade eu estou querendo converter a Deus, não estou querendo que eu me converta. Então eu faço o seguinte, eu tenho uma vida toda torta, eu tenho uma vida toda errada, então eu quero que a Bíblia entre em acordo com a minha vida, não que eu mude a minha vida para entrar em harmonia com o que a palavra de Deus está dizendo, entende? Então, quando há uma tentativa de interpretar a Bíblia de maneira alegórica, na verdade o que eu estou buscando é fazer com que a Bíblia se converta a mim, não que eu me converta à vontade de Deus. Eu não quero mudar nada, então quem tem que mudar é a Bíblia. Por isso, então, eu invento uma interpretação alegórica para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Os judeus afligidos no período dos Macabeus exigiam não um fim figurado às suas angústias, mas um fim literal. Daniel não lhes prometeu nada menos do que o estabelecimento literal de um novo regime celestial. De maneira igualmente realista, um escritor cristão primitivo escreveu: "Vereis o Filho do Homem aceitado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu." Está escrito em Marcos. Ou ainda: "Dos que aqui se encontram, alguns há que se de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus." Marcos 9, verso 1. Isso é literal. O que Marcos escreveu, ele tinha esperança. Muitos não vão passar pela morte, verão Jesus em pé e serão transformados em vida, para a glória de Deus, para viverem eternamente ao lado de Deus.
E isso é verdadeiro, isso é literal. Por quê? Porque quem diz é a palavra de Deus. Eu não posso simplesmente dar uma interpretação que eu queira para aquilo que Deus está dizendo para mim. A Bíblia é verdadeira. E há sim, queridos, uma verdade absoluta na palavra de Deus. Vamos adiante. Vejam só, ninguém sustentaria que o literalismo dos intérpretes judeus era idêntico à moderna interpretação histórico-gramatical. Naquela época, o literalismo decadente esvaziava as escrituras e todo e qualquer significado. Hahn observa corretamente: o resultado de um bom movimento começado por Esdras foi uma interpretação decadente e hiperliteralista, corrente entre os judeus nos dias de Jesus e de Paulo. A escola literalista judaica é o que de pior o literalismo produziu. É a exaltação da letra a ponto de se perder todo o sentido verdadeiro. Exagera de modo grosseiro e secundário e o fortuito, desprezando o essencial ou o dele se desviando. Queridos, foi o que eu falei para vocês. Os judeus exageraram, fizeram um hiperliteralismo. Fizeram práticas, manias, situações em que acabaram complicando a lei que era tão pura e simples e verdadeira. Agora veja, no entanto, nós não podemos negar que o literalismo era o método, aceito. O uso errado do método não milita contra o próprio método. O que estava errado não era o método, mas o seu emprego. Então veja, não é porque os judeus empregavam o literalismo de uma maneira exagerada que estava errado o literalismo bíblico. Não é por causa disso, então esse método não serve, eu vou aceitar o método alegórico. Não. A maneira literal de se entender a Bíblia está correta. O problema foi o hiperliteralismo em que os judeus aplicaram a interpretação bíblica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deus, hoje, nos dias de hoje, Jesus é o nosso Salvador. Jesus promete perdoar você de qualquer pecado. Aí imagina que você quer um perdão de Deus. Aí você pensa assim: puxa, eu sou tão pecador, Jesus vai me perdoar, mas mesmo Ele perdoando, eu preciso fazer alguma coisa, porque o meu pecado é muito grande. Então você decide construir uma cruz do tamanho da cruz de Cristo e carregar essa cruz até lá na Bahia. Por quê? Porque você colocou na sua cabeça que aquilo era importante. Por quê? Porque somente assim você achou que Deus ia te perdoar. Eu quero dizer que você não precisa fazer isso. Que basta você aceitar Jesus como teu Salvador, você não precisa carregar a cruz, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer nada disso. Então o que o judeu fazia? Ele acabava jogando um pouco da responsabilidade daquilo da lei para suas costas. Então ele inventava, criava leis em cima da lei, hiperliteralizando aquilo que a lei dizia. Então fazendo da lei um fardo, um problema, não uma solução para desviá-lo, para revelar o pecado para ele. Não estava errado então o método, a maneira de se interpretar deveria ser a maneira literal, na época dos judeus e nos dias de hoje também. Mas o emprego, a forma com que eles estavam fazendo é que estava errado. A maneira com que eles empregavam a lei dada por Deus é que estava sendo empregada de maneira errada. Tá bem? Por exemplo, quando eles estavam a ponto de apedrejar a mulher pecadora, eles queriam aplicar o quê? Aplicar a lei. Porque a lei dizia que uma prostituta deveria ser apedrejada, ou uma pecadora deveria ser apedrejada. Mas o que Jesus diz a eles? Quem daqui não tiver nenhum pecado, então que atire a primeira pedra. Então veja, a lei só valia para aquela mulher? Não valia para eles? Aí eles perceberam, bom, então nós estamos interpretando a lei de uma maneira exagerada de um ponto e estamos esquecendo de interpretá-la de outro ponto. É correto ser prostituta? Não, não era correto. Mas veja, a lei diz o seguinte, que nós devemos amar a todas as pessoas, inclusive as prostitutas. Então veja, não julgueis. O julgamento vem de Deus. Então veja, alguns passos deveriam ser tomados
antes de se jogar aquela pedra, antes de se atirar aquela pedra. Coisa que os judeus talvez faziam de maneira errada, eles iam ao extremo em determinado ponto, e em pontos que talvez fossem de encontro a eles, eles deixavam de lado. Questionaram Jesus por curar no sábado, mas quando foram questionados se um carneiro caísse num buraco, eles não retirariam, eles pararam e não falaram nada. Quer dizer, retirariam o seu carneirinho se fosse jogado ou caído num buraco no dia de sábado. Então veja, por um lado eram extremistas, e por outro lado não faziam questão de interpretar ou viver aquilo que a lei dizia para que eles vivessem. Conclusão, o literalismo, a maneira de se interpretar a Bíblia de maneira literal era correta. O problema é que eles faziam do literalismo um hiperliteralismo por um modo, e às vezes uma falta de literalismo em outros pontos. Não estava errado o método, estava errado o emprego do método, está bem? Vamos adiante. O literalismo agora entre os apóstolos. Será que os apóstolos interpretavam a palavra de Deus de maneira literal? Eu quero dizer para vocês que esse era o método empregado pelos apóstolos. Veja o que Farrar afirma. A melhor teoria judaica purificada no cristianismo toma literalmente os ensinos da velha dispensação, mas vê neles, como Paulo, a sombra e o germe de desenvolvimentos futuros. A alegoria, embora usada uma vez por Paulo a título de ilustração passageira, é desconhecida de outros apóstolos e jamais sancionada por Cristo. Cristo nem os apóstolos diziam que as Escrituras deveriam ser interpretadas de maneira alegórica, e sim de maneira literal. Vamos adiante. Veja o que diz Gilderstone, e ele escreveu em confirmação. Somos levados a concluir que havia um método uniforme, comumente aceito por todos os escritores do Novo Testamento, na interpretação e na aplicação das Escrituras judaicas. É como se todos tivessem frequentado a mesma escola e estudado como um único professor. Teriam frequentado a escola rabínica, seria para como com Gamaliel ou com Hillel ou qualquer outro líder rabínico que estava em dívida. Todo o conhecimento que se pode obter quanto ao modo de ensino vigente na época nega claramente que essa hipótese. O Senhor Jesus Cristo e nenhum outro foi a fonte original do método. Então os cristãos aprenderam com Jesus. Nesse sentido, como em vários outros, ele tinha vindo como luz para o mundo. Então Jesus, de uma maneira literal, apresentou a vontade de Deus para a humanidade. E os apóstolos aprenderam com o método de Jesus. E viviam e aplicavam o método de Jesus. É certo que Paulo aprendeu com Gamaliel. Só que em determinado ponto Saulo passou a ser Paulo. E ele começou a enxergar e entender e viver a Bíblia da maneira com que Jesus queria que ele entendesse e vivesse. Não sobre mais um hiperliteralismo, sendo, por exemplo, um apedrejador de Estevão, mas uma pessoa em que buscava salvar a todos aqueles com quem ele tivesse contato. Um literalismo de uma maneira correta. É assim com que os apóstolos interpretavam a palavra de Deus. Vamos adiante? Uma vez que a única citação alegórica do Antigo Testamento feita por autores do Novo Testamento é a explicação que Paulo faz da alegoria em Gálatas 4, 24, eu vou ler para vocês. Gálatas 4, verso 24. Vejam só. Gálatas 4, verso 24. A palavra de Deus nos diz assim: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Não é porque Paulo usa ali uma ilustração para contar a história, é que a mensagem de Deus é alegórica, queridos. Olha só. Uma vez que já foi previamente demonstrado que há uma diferença entre explicar uma alegoria e utilizar um método alegórico de interpretação, devemos concluir com que os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo Testamento literalmente. Não é porque Paulo usou, aqui está escrito alegórico.
Então quer dizer que a Bíblia deve ser interpretada de maneira alegórica? Não, queridos, não. A Bíblia deve ser interpretada de maneira literal. Agora, dentre as explanações, você vai encontrar algumas ilustrações, como Jesus usou nas suas parábolas. Não eram histórias reais, eram parábolas. Histórias que explicavam aquilo que era real. Mas a mensagem era real. A mensagem, o intuito é para que eles entendessem a mensagem real. Tá bem? Vamos adiante. Agora veja, houve um período em que a alegorização acabou se tornando forte. Por quê? Porque o Evangelho começou então a ser disseminado, a ser espalhado por todo o mundo. Disseminado não, espalhado por todo o mundo. E aí começa a haver choques culturais. Então pessoas de várias regiões, talvez bem doutrinadas ou talvez pouco doutrinadas, começam então a receber a mensagem e começam a ter problemas, entraves. Por exemplo, se eu dissesse para você hoje, imagine que você hoje pertencesse a uma denominação em que adora imagens, por exemplo. E eu chegasse para você e falasse assim, olha, a palavra de Deus diz que é para você não adorar imagens. Aí há um grande choque, há um grande conflito na sua vida. Por quê? Porque você passou a vida toda carregando um santo junto com você, uma medalhinha, uma imagem, e aí você se depara com o texto bíblico, né, que diz para que você não adore imagem. Aí você começa a achar evasões, começa a achar saídas para a tua maneira de adorar. E daí você fala, não, mas isso aqui eu não adoro isso aqui. Isso aqui eu carrego somente para lembrar de determinado santo, ou determinado, ou lembrar de Deus mesmo, ou lembrar de Jesus, por isso que eu carrego isso aqui. Mas não que eu adore isso aqui. E aí, mas na verdade você não fica sem aquilo. Na verdade, se pedir para que você deixe aquilo de lado, você não deixa. Então veja, para que se justificasse, ou para que as pessoas então não abandonassem o seu eu, né, o seu ego, as suas vontades, ou as suas doutrinas mal aprendidas, então começa aí a crescer então uma alegorização da Bíblia. Para quê? Para que todo mundo tenha a oportunidade de adorar da maneira que queira. Mas veja, como eu já disse a vocês, a verdade é uma só. É uma única verdade e um único caminho. Eu não tenho condições de criar várias verdades, porque a verdade ela é absoluta quando se refere a Deus. Mas, devido a todos esses fatores que eu falei para vocês, começa então a haver um crescimento da alegorização. Vejam só, uma imensidão de dificuldades cercava os escritores dos primeiros séculos. Não possuíam um canon claramente definido, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Dependiam de uma tradução deficiente e deficitária das Escrituras. Conheciam apenas as regras de interpretação impostas pelas escolas rabínicas e assim tiveram que libertar-se da aplicação errônea do princípio literal de interpretação. Além disso, estavam cercados pelo paganismo, pelo judaísmo e por heresias de toda sorte. Foi o que eu falei para vocês, queridos. Eles estavam cercados por culturas diferentes. Faz um teste você. Há poucas semanas atrás nós tivemos aqui no país uma festa de rock, né, o Rock in Rio, né? E você que é evangélico, imagine você que é cristão num lugar desse. Consegue nem imaginar, né? Mas imagina que por algum motivo você decide ficar no lugar desse. E você passa a semana ali sem se alimentar da Bíblia, tá? Você passa a semana ali só escutando aquele monte de rock and roll, vendo aquele monte de jeito, daquele jeito. Alguma coisa vai ficar guardada na sua cabeça. E alguma mania, alguma situação talvez você adquira. E você comece até a viver aquilo que você aprendeu ali. Agora imagina pessoas que estavam vivendo anos e anos no paganismo. Vivendo anos e anos com culturas diferentes e contrárias àquilo que a verdade bíblica apresentava. Então as escrituras agora não chegam, agora de uma maneira deficiente. Por quê? Porque para se traduzir uma escritura para uma língua era difícil. Nós não temos a facilidade hoje de digitar no Google Tradutor, por exemplo, um texto em português e ele ser traduzido para qualquer língua do mundo. Naquela época não se tinha Google Tradutor, né? Para você ter uma tradução não se tinha nem imprensa naquela época. Tudo tinha que ser escrito na mão.
e poucos eram aqueles que dominavam mais de uma língua. Aí então já chegava a Escritura de maneira deficitária. Havia um erro, um ranço rabínico, né, do hiperliteralismo que os discípulos, os cristãos queriam deixar de lado. Por quê? Porque não se parecia com o método com que Jesus apresentava as Escrituras. Então essa combinação de fatores fez com que a interpretação literal perdesse a força e o alegorismo criasse força e tivesse uma ascensão. Tá bem? Mas não que isso fosse correto. Vamos adiante. Então olha só, foi a ascensão do eclesiasticismo com o reconhecimento da autoridade da igreja sobre todas as questões doutrinárias. Então veja, a igreja passou a ter mais autoridade do que a Escritura, do que a palavra de Deus, em certo período, que deu o grande ímpeto para a adoção do método alegórico. Segundo Farrar, Agostinho foi o primeiro a fazer com que as Escrituras se conformassem com a interpretação da igreja. Ou seja, não é bem o que a Bíblia diz, é o que a igreja dita. A igreja é a única que pode interpretar a Bíblia e transmitir para as pessoas. Foi isso que acabou acontecendo em Roma. Então as pessoas não tinham acesso às Escrituras, elas viviam aquilo que a igreja dizia para que elas vivessem. Então a igreja passou a dar uma interpretação alegórica às Escrituras. A exegese de Agostinho é marcada pelos mais gritantes defeitos. Ele demonstrou a regra de que a Bíblia precisava ser interpretada tendo em vista a ortodoxia eclesiástica, e nenhuma expressão bíblica poderia estar em desacordo com alguma outra. Ou seja, o que tinha validade era o que a igreja dizia, não o que a palavra de Deus dizia. Um grande erro, um grande defeito. De posse da antiga regra filônica e rabínica, repetida por tantas gerações de qualquer coisa nas Escrituras que parecesse heterodoxa ou imoral, precisava ser interpretada misticamente. Agostinho introduziu confusão em seu dogma de inspiração sobrenatural das Escrituras ao admitir que havia muitas passagens escritas pelo Espírito Santo objetáveis quando tomadas em seu sentido evidente. Ou seja, Agostinho acabou dizendo que o Espírito Santo estava dizendo coisas questionáveis ou coisas que não eram bem assim ou erradas. Queridos, é assim que nós devemos interpretar as Escrituras? Será que eu posso dizer o que a Escritura deve falar? Ou eu devo ouvir aquilo que Deus tem a falar a mim todos os dias? Ele também abriu portas à imaginação arbitrária, ou seja, cada um imagina o que quiser, cada um acha o que quiser. Mas na verdade o que prevalecia era o que a igreja dizia para a época. Então veja, se a igreja disser que isso é assim, mesmo a Bíblia não dizendo, é com aquilo que eu vou ficar, porque a igreja está dizendo. Queridos, é a Bíblia que deve interpretar a própria Bíblia. Eu não tenho autoridade para dar a interpretação para a Escritura. Quem deve interpretar a palavra de Deus é a própria palavra de Deus, que vem de Deus. Não pode vir do homem a interpretação da Sagrada Escritura, tá bem? Vamos adiante. Quando o princípio da alegoria é aceito, quando começamos a demonstrar que passagens e livros inteiros da Escritura dizem algo que não querem dizer, o leitor é entregue às mãos amarradas, né, aos caprichos do intérprete. Ele não pode estar seguro de coisa alguma, exceto o que lhe for ditado pela igreja. E em todas as eras, a autoridade da igreja tem sido falsamente reivindicada pela presunçosa tirania de falsas opiniões dominantes. Vocês lembram, por exemplo, do período da Santa Inquisição, né? As pessoas que iam contra a igreja, mesmo a favor das Escrituras, mesmo a favor da verdade, mas contra a igreja, eram queimadas como hereges, eram torturadas, eram mortas, queridos, pelas maneiras mais complicadas. Até a história diz que Galileu, quando apresentou que a nossa Terra, o nosso planeta era redondo, ele teve que desmentir, porque ele foi considerado um herege a dizer isso. Então, o que a igreja ditava era o que tinha que prevalecer.
A alegoria que a igreja criava era o que tinha que permanecer. Tá? Isso aconteceu antes. Isso aconteceu quando surge a igreja forte em Roma. Tá? Quando a igreja se fortalece em Roma, então começa a surgir então aí o papado, e a igreja então tem esse tipo de interpretação alegórica. Tá bem? Vamos adiante. Infelizmente para a igreja, infelizmente para qualquer verdadeira compreensão das Escrituras, os alegoristas, a despeito de alguns protestos, foram completamente vitoriosos. Por um período, nós tivemos um período onde houve uma supremacia da interpretação alegórica, uma supremacia papal, vamos dizer assim. Um período onde as pessoas ficaram à mercê desse tipo de interpretação, onde não tinham acesso às Escrituras e aquilo que se dizia, aquilo que a igreja dizia, era aquilo que eles viviam. Por exemplo, a venda de indulgências, né? Você quer comprar um terreninho no céu, então me dê a sua fazenda, né? E quero dizer que tem gente que pratica isso até hoje, né? Então as indulgências, o perdão pelos pecados eram vendidos, tá? E isso não é bíblico, tá? A transubstanciação do corpo de Cristo através da hóstia. Isso não é bíblico, mas é uma interpretação alegórica. Tá bem? E dentre outras coisas, né? O batismo por aspersão, uma interpretação errada, uma interpretação alegórica. O batismo bíblico é um batismo por imersão, não por aspersão. Então, meus queridos, diversos defeitos foram aplicados na igreja, mas qual o problema? A igreja, mesmo assim, ela tinha, vamos dizer, ela prevalecia. Não de que esse tipo de maneira adotada vai ser vitorioso no final. Nós sabemos que não. Deus virá e restaurará aquilo que Ele planejou. Não que a igreja ou a besta ou qualquer coisa parecida estiver pregando ou anunciando. Então não é uma maneira alegórica, mesmo por vários anos essa maneira ter sido vivida pela igreja, a maneira correta de interpretação, e sim a maneira literal. Então veja só, o estudo acima deve deixar claro o fato de que o método alegórico não nasceu do estudo das Escrituras, mas de um desejo de unir a filosofia grega à palavra de Deus. Não surgiu de um desejo de apresentar as verdades da palavra, mas da indeterminação de pervertê-las. Não foi o filho da ortodoxia, mas da heterodoxia. A influência grega se estendeu até Roma. Eu vou dar um exemplo. Se você for à Basílica de São Pedro em Roma, você vai ver lá uma estátua de São Pedro, que na verdade, antes de ser São Pedro ali, era a estátua do deus Mercúrio. Eles só deram uma reformada na estátua, e a estátua que está ali era uma estátua dedicada a Mercúrio. E hoje essa estátua é dedicada a Pedro. Então veja, a grande influência dos gregos, a grande influência do paganismo na religião, e por falta de base, por falta de leitura mesmo das Escrituras, o alegorismo cresceu, houve uma ascensão e acabou sendo adotado por um grande período de tempo pela igreja. Vamos adiante. Bom, então chega aí a Idade Média, né? Então nós estávamos na Idade Antiga, né? Vimos que o alegorismo cresceu na igreja, e aí chega então a Idade Média. Será que ele diminuiu, aumentou? Mas veja o que aconteceu. Como se poderia esperar da tendência geral do período, não houve esforço para interpretar as Escrituras de maneira exata. Os princípios de interpretação herdados permaneceram inalterados, ou seja, o alegorismo continuou a prevalecer durante esse período. Nesse período, o quádruplo sentido da Escritura, literal, tropológico, metafórico, alegórico e analógico, né, era geralmente aceito e tornou-se o princípio estabelecido que a interpretação da Bíblia tinha que adaptar-se à tradição e doutrina da igreja. Como eu falei, não é as pessoas que têm que se converter a Deus, e Deus teria que se converter à igreja. Esquisito, não é mesmo? Mas eu quero dizer para vocês que por séculos foi isso que prevaleceu. Mesmo estando errado e a igreja errando muito, foi isso que teve como base a igreja que era vivida na época.
As sementes do eclesiasticismo, semeadas por Agostinho, haviam produzido fruto, e o princípio de conformidade à igreja estava firmemente arraigado. Ou seja, a pessoa tinha que se conformar. Mesmo achando que a igreja estava errada, eu tinha que aceitar aquilo que a igreja dizia. Não havia um protesto, não havia então uma revolta, uma busca pela verdade, né? Não havia então uma busca a saber aquilo que era correto e aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Mas há uma luz no fim do túnel, que nós vamos ver adiante. Vamos adiante. Aí então começa, queridos, o período da reforma. O que seria isso? Pessoas inspiradas por Deus no sentido de buscar a palavra de Deus, pessoas movidas pelo Espírito Santo vão às Escrituras e vê que a igreja estava cometendo erros absurdos, que a igreja passou a ser o centro das atenções e não as Escrituras. Olha só, é somente com a chegada da reforma protestante que podemos achar algum traço de exegese sadia. Todo o movimento da reforma pode ser tido como o resultado de um retorno ao método literal. Então, aquilo que estava correto, aquilo que os apóstolos faziam, aquilo que Jesus fazia, aquilo que era a maneira correta de se interpretar a Bíblia, desde o tempo de Neemias, desde o tempo de Esdras, começa então a ser retomado. Aquele grande período de supremacia alegórica começa a ter fim. Começa então a ser minado pelo aquilo que deveria ser feito de maneira correta. Isso começa então com a reforma protestante, tá bem? Volta-se então ao método literal de interpretação das Escrituras. Esse movimento começou com uma série de precursores, cuja a influência conduziu a outros de volta ao método original de interpretação, que é o método literal. As pessoas voltam a ter a Bíblia na mão. Vamos adiante. Os alicerces da reforma foram lançados no retorno ao método literal de interpretação. No período da reforma propriamente dito, dois nomes se destacam entre os expoentes das verdades da Escritura. Esses dois nomes são Lutero e Calvino. São os precursores, do protestantismo. Tá bem? Ambos se caracterizaram por sua insistência no uso do método literal de interpretação, a volta às Escrituras. Lutero buscou até traduzir a Bíblia para a sua língua, que era o alemão, para que as pessoas... Aliás, a primeira obra a ser impressa por Gutenberg, o inventor da imprensa, foi a palavra de Deus, foi a Bíblia, foi a Escritura Sagrada. Para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Então veja, Lutero e Calvino ambos se caracterizaram por sua insistência do método literal. Lutero diz o seguinte, dizia: cada palavra deve ter o direito de conservar seu sentido natural, e este não deve ser abandonado a não ser que a fé nos force a isso. É uma das qualidades da Escritura Sagrada o fato de que se auto-interpretar por passagens associadas por natureza, as quais só podemos entender pela aplicação da regra de fé. O que Lutero dizia, que a Bíblia é que deve interpretar a própria Bíblia. A Bíblia não deve perder o seu sentido natural. Eu não tenho autoridade como igreja de modificar o que a Bíblia está dizendo. O fato de que Lutero advogava o que hoje conhecemos por método histórico-gramatical é observado em seus próprios escritos. Vamos adiante. Tão grande era o desejo de Lutero, não de apenas dar ao povo a palavra de Deus, mas de ensinar o povo a interpretá-la, que estabeleceu as seguintes regras de interpretação. Então vamos ver essas regras de interpretação estabelecidas por Lutero. Regra número 1. A primeira delas era a suprema e irrefutável autoridade das próprias Escrituras. A parte de toda autoridade de interferência eclesiástica. Ou seja, as Escrituras, a autoridade acima da igreja. Não ao contrário, como no método alegórico, em que a igreja tinha uma autoridade superior à das Escrituras. Segundo, ele afirmou não a suprema autoridade, mas a suficiência da Escritura. Ou seja, a Escritura é suficiente. A revelação
dada a nós pelas Escrituras é o suficiente para todos nós. Como todos os outros reformadores, ele pôs de lado a mentira estéril do sentido quádruplo. O sentido literal é apenas ele, disse Lutero, é a essência de toda a fé e da teologia cristã. Tendo observado que todas as heresias e erros se originaram não das simples palavras da Escritura, mas de negligenciar a simples palavra de uma regra bem conhecida que a Escritura deve ser entendida de 4 maneiras: literal, alegórica, moral e analógica. No entanto, se quisermos tratar corretamente as Escrituras, nosso único esforço será obter um verdadeiro que é unum simplicem germanum exercium sensu literale, ou seja, cada passagem tem um sentido claro, definido e verdadeiro que lhe é peculiar. Todos os demais são opiniões duvidosas e incertas. Eu não posso dar opiniões sobre aquilo que é verdade. Eu tenho que ter uma única ideia formada sobre aquele assunto. Quase não precisamos dizer, portanto, que Lutero, como a maioria dos reformadores, rejeitava a validade da alegorização. Ele negava totalmente a alegação de que se tratava de interpretação espiritual. Lutero também sustentava a natureza compreensível da Escritura. Algumas vezes ele se aproximava do dito moderno que a Bíblia deve ser interpretada como qualquer outro livro. Não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lutero sustentava como um todo o vigor e quase pela primeira vez na história o absoluto e inalienável direito de opinião pessoal com respeito às Escrituras, o qual, ao lado do sacerdócio espiritual de todos os crentes, reside na base de todo o protestantismo. Queridos, esse livro é diferente, esse livro é especial, é a palavra de Deus para a humanidade. Uma verdade que deve ser entendida por todos, não várias verdades que eu devo interpretar à minha maneira. A minha vontade não é mais importante do que a vontade de Deus. A vontade de Deus é apresentada nas Escrituras para que eu adeque a minha vontade. Eu não posso pegar alegoricamente e adequar a Bíblia à minha vontade. Você entendeu isso? Vamos adiante. Veja só Calvino. Calvino afirma sua posição muito claramente. No comentário a Gálatas, ele escreve: saibamos, portanto, que o verdadeiro sentido da Escritura é o sentido natural e evidente. Abracemo-no e permaneçamos nele resolutamente. No prefácio a Romanos, Calvino diz: a primeira ocupação de um intérprete é permitir que o seu autor diga o que ele quer dizer, em vez de atribuir ao autor o que pensa o que ele deve dizer. Queridos, quando nós devemos estudar um texto bíblico, a palavra de Deus, nós devemos chegar livre de preconceito. Nós devemos deixar que a Bíblia nos diga o que ela quer dizer. Às vezes nós já vamos para um estudo bíblico com uma ideia pré-determinada, buscando argumentos ali na Bíblia para defender aquilo que a gente já acreditava. Para não mudar de opinião, mas sim confirmar aquilo que a gente já acreditava. Por exemplo, eu acredito que se deve beber, né? Então eu vou buscar na Bíblia um texto bíblico em que valoriza a bebida. Você vai até encontrar, viu, queridos? Você vai até encontrar texto bíblico. Mas o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a bebida? Você vai entender que você não deve beber. Que beber não faz bem para a sua saúde. Que beber é errado. Mas, se você já for com uma ideia pré-concebida sobre o assunto, é bem possível que você encontre até argumentos na Bíblia para defender as mentiras que você acredita. Você entendeu? Então vamos adiante. Agora veja, o período pós a reforma, o que aconteceu? Bom, depois da reforma, né, que as pessoas voltaram a estudar a palavra de Deus, as pessoas voltaram a ter a Bíblia na mão. Veja só como foi marcado esse período. O período que se seguiu a reforma foi marcado pela ascensão de homens que seguiram de perto os passos dos próprios reformadores na aplicação do método literal ou histórico-gramatical de interpretação. Farrar escreve o seguinte: se Lutero foi o profeta da reforma, Melanchthon foi o mestre. Zwinglio, com absoluta independência, havia chegado a opiniões sobre que esse assunto
que concordavam em todos os aspectos essenciais com as de Lutero. Então veja, período pós-reforma, Melanchthon foi o mestre de entender e interpretar a Bíblia de maneira literal. E se você pegar grandes pregadores, né, como Moody, Spurgeon e grandes outros pregadores da palavra de Deus, se você pegar o período Guilherme Miller, que era um metodista, pessoas que liam a Bíblia sobre uma luz de nós de pinheiro e entendiam verso por verso e interpretavam a Bíblia de maneira literal e viviam a Bíblia de maneira literal. E você vai ver ao longo da história várias pessoas, né? Os valdenses, vocês vão ver várias pessoas que defendiam e liam a Bíblia e interpretavam a Bíblia de maneira literal, viviam aquilo que estava escrito, não davam alegorias, né, ou interpretações errôneas à palavra de Deus. Vamos adiante. A seguinte declaração de Horácio Bonar é considerada uma síntese do princípio exegético que veio a ser o alicerce de toda a verdadeira interpretação das Escrituras. Vamos ver o que ele diz. Ele diz o seguinte: sinto maior certeza quanto à interpretação literal de toda a palavra de Deus. Histórica, doutrinária e profética. Literal, se possível, e creio eu, a única máxima que conduzirá com sucesso por toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Queridos, por várias vezes e várias pessoas, vários estudiosos da palavra de Deus chegaram à conclusão que eu estou apresentando a vocês nessa noite, que a interpretação verdadeira da palavra de Deus é a interpretação literal. O começo do período, então, do período pós-reforma, né, foi marcado pelo aparecimento de duas escolas opostas, a gramatical e a histórica, que é o método que nós usamos, né, para a interpretação bíblica, o histórico-gramatical. Então nós usamos a gramática e usamos a história. Então nós temos uma interpretação historicista, ou seja, em que as profecias vêm acontecendo ao longo da história. Ao longo da história nós vemos de Gênesis ao Apocalipse profecias se cumprindo, textos bíblicos e históricos, né, proféticos, poéticos, sendo vividos e acontecimentos reais. Quando lá diz que Jonas estava na barriga do peixe, literal, queridos. Ou você acha que Deus não tem capacidade de colocar Jonas dentro da barriga de um peixe? Quando você vê Daniel na cova dos leões, literal. Quando você vê Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha e uma quarta pessoa aparecendo, no caso a pessoa de Jesus, aparecendo dentro da fornalha junto com eles, literal. Então, acontecimentos históricos, tá? E aonde nós também empregamos a gramática para que a gente entenda de maneira correta o que cada verso quer dizer. Por exemplo, Jesus está pregado ali na cruz, e aí o ladrão, né, que nós chamamos de bom ladrão, mas se existe ladrão bom, né, pergunta para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí vem Jesus de uma maneira gramatical, né, dizendo: é certo que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou melhor, por isso te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O que Jesus estava dizendo para aquele servo, que hoje ele estaria com ele no paraíso, correto? Mas nem aquele servo, nem Jesus foram aquele dia para o paraíso. Se você observar, Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Então, de uma maneira gramatical, dá para você entender que ele só subiu ao céu depois de 40 dias. Então, quando ele diz hoje, ele diz: olha, hoje eu estou dizendo uma coisa para vocês. Estará comigo no paraíso. A você, ladrão. Não que você vá hoje, mas você estará comigo no paraíso no dia que eu voltar a esse planeta. Então, veja só. A gramática faz com que a gente entenda versos bíblicos. E existem, às vezes, interpretações errôneas, né? Ficou conhecido, famoso, a história de um pastor que interpretou um verso errado da Bíblia e acabou tendo relação sexual com uma mulher casada. E tanto a mulher quanto o homem eram ovelhas desse pastor. E ele leu ali o texto: vai ter com a adúltera.
E ele disse que vai ter, e na interpretação errada que ele teve, de uma maneira gramatical errada, vai ter relações sexuais com a adúltera. E ele foi lá e adulterou com ela. Nós devemos conhecer gramática e interpretar de maneira correta aquilo que a palavra de Deus nos diz. E também analisar as profecias ao longo da história. Por isso, aí surge então um método histórico gramatical de se entender a palavra de Deus. Entender o que está escrito na língua correta, né? De uma maneira correta, fazer a exegese do texto, o que cada palavra quer dizer verdadeiramente, e enquadrar o texto no seu período histórico. Tá bem? Vamos adiante. Ao resumir a história da hermenêutica, devemos observar que toda a interpretação bíblica começou com a interpretação literal de Esdras. Esse método literal veio ser o método básico do rabinismo. Foi o método aceito e usado pelos autores do Novo Testamento na interpretação do Antigo Testamento. E foi assim usado por Deus, pelo Senhor e seus apóstolos. Os pais da igreja utilizaram o método literal até os tempos de Orígenes, quando se adotou o método alegórico, criado para harmonizar a filosofia platônica com as Escrituras. A influência de Agostinho trouxe o método alegórico para a igreja, instituída e pôs fim a toda a exegese correta. Tal sistema continuou até onde? Até a Reforma, ocasião em que o método literal de interpretação foi firmemente estabelecido e, a despeito de tentativas dos diversos segmentos, foi firmemente estabelecido na igreja e para ajustar toda a interpretação a algum credo adotado. E a interpretação literal permaneceu e tornou a base sobre a qual repousa a exegese correta. Então veja, a interpretação bíblica começou de maneira literal, houve uma turbulência alegórica até a Idade Média, depois do período nós tivemos a Reforma, o período pós-Reforma, e hoje, o que nós temos? A maneira adotada e correta de se interpretar a Bíblia é a maneira literal, que é a original, que é aquela que nunca deveria ser abandonada, mas houve aí um período turbulento, né, onde a igreja adotou a maneira alegórica de se interpretar as Escrituras. Existem hoje igrejas que ainda interpretam a Bíblia de maneira alegórica, que ainda não perderam as suas raízes que foram assimiladas lá na Idade Antiga, na Idade Média, de maneira errada, introduzida por Agostinho e introduzida por costumes pagãos. Ainda vivem de maneira alegórica a palavra de Deus, que não é a maneira correta de se interpretar as Escrituras. Tá bem? Vamos adiante? Conclui-se então, com base no estudo da história hermenêutica, que o método original e aceito de interpretação bíblica foi o método literal, usado pelo Senhor, o maior de todos os intérpretes, e que outros métodos foram introduzidos para promover heterodoxia. Portanto, o método literal deve ser aceito como método básico de interpretação sadia em qualquer campo da doutrina hoje. Queridos, e esse é o método que nós vamos usar para estudar essa apostila de escatologia, o método literal. A segunda sessão nós falaremos sobre as alianças bíblicas e a escatologia. Nós falaremos sobre a aliança abraâmica, a aliança davídica e uma nova aliança. E o que eu quero dizer para vocês, que a maneira que nós iremos interpretar tudo aquilo que nós lemos não é uma maneira alegórica, é uma maneira literal, porque essa é a maneira que deve ser aceita, é a maneira com qual nós devemos estudar, é a maneira com qual nós devemos viver. Vamos adiante? Eu quero, queridos, concluir com vocês o estudo dessa noite. Quero dizer para vocês que nós temos diversos assuntos e a partir da próxima aula nós devemos e temos que ser mais dinâmicos, senão nós não conseguimos acabar devido a tanto assunto que nós temos que estudar. Então, na próxima aula, nós iremos estudar as alianças bíblicas e a escatologia. Depois dessa aula, nós iremos estudar as profecias da presente era, algo empolgante, algo muito interessante. Nós temos algumas profecias que devemos estudar e devemos comentar sobre elas, tá? Depois iremos estudar as profecias do período tribulacional. E aí nós estaremos
estudando depois as profecias relacionadas à segunda vinda de Cristo, as profecias do segundo advento, as profecias do milênio também e as profecias do estado eterno. Coisa maravilhosa nós temos aqui para aprender e para estudar. E é o que nós veremos nas nossas próximas aulas. Por hoje nós estamos encerrando. Se alguma coisa não ficou clara, se algum ponto ficou a desejar, o nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br. Você pode estar mandando sua dúvida para a gente aos cuidados do professor João Brás. Eu quero desejar a você uma boa noite. Quero que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 7h30 da noite, eu estou aguardando você aqui para mais uma aula. Se você não teve como assistir, tenha em mente o seguinte: essas aulas estão sempre gravadas. Nós temos ali o canal no YouTube, nós temos a TV Fatec no site da Fatec. Está aí no Facebook também, você vai encontrar o direcionamento para essas aulas. Quero que você tenha uma boa noite e que a paz do nosso Senhor esteja com você. Uma boa noite para você.